Oi, gente. Bom, esse vai ser o primeiro vídeo do mês de março, né? Que ainda vai cair logo no dia 1º, hoje é dia 28. E vamos lá, né? Hoje eu pensei em comprar um microfone novo pra eu aposentar este aqui, né? Porém, entretanto, todavia, eu olhei o preço, será se eu quero mesmo? Né? Ainda tá funcionando? Então vai, né? Vamos ficar. Hoje eu vou testar sem essa esponjinha, né? Pra ver se, tipo assim, se tem alguma diferença muito gritante. E esse vídeo vai ser uma grande falação. Basicamente, eu vou primeiro falar, né, coisas que eu vou para esse mês de março. E, sei lá, tipo, uma reflexão que eu tava fazendo, tipo, um vídeo que eu quero fazer há muito tempo. Aí hoje que eu fui abrir o Notion, né, pra ver se eu tinha planejado algum vídeo pra. Um minuto. A gata do meu pai aprendeu a abrir a porta. Aí tem que ficar trancando. Mas resumindo, sobre. Parece que eu tô bem cansada. E eu tô. Se fosse mentira, mas não. Tem que lavar meu cabelo, gente, mas é porque já é de noite, eu fico com preguiça de ter que fazer. É tipo assim, eu não gosto de dormir com o cabelo úmido, né? Então eu tenho que. É só de pensar, meu Deus, tem que pegar o secador, tem que secar o cabelo, dá uma preguiça. Mas também não pode deixar ele sujo muito tempo, mas ok. Esse mês de março, eu vou logo falar dos livros, né? Que é a coisa mais certa, e depois eu hablo. Esse mês de março, eu tenho os livros do meu desafio pessoal de 30 livros até os 30. E para esse mês eu coloquei o Tenda dos Milagres do Jorge Amado, essa edição lá vai me gabar, né? Eu comprei em Salvador, na livraria Mídia Louca, lá no Rio Vermelho, onde o Jorge morava, né? E o Esaú e Jacó do Machado de Assis. Eu ainda não terminei o Angústia. Eu comecei o Angústia também essa semana, então, né? Essa semana que eu digo quinta ou sexta-feira. E é da mesma edição aqui da Penguin. E só que eu só comecei agora e eu não vou acabar hoje. Grande chance. Mas o Esaú e Jacó tá aqui, junto com o Tenda dos Milagres. E se eu não tive, se eu também conseguir acabar, né? Eu deveria estar começando o Poderoso Chefão também esse mês, porém eu ainda não terminei nem a Crônica da Casa Assassinada. Mas, né, vamos ver o que eu vou fazer para terminar esse projeto a tempo. E sendo que eu comecei em 2023, né, gente? Eu tô em 2026. Eu faço 30 agora, dia 21 de maio, e eu ainda não. Tipo assim, ainda faltam 13 livros, segundo a contagem, né? Apesar de que não sei quantos eu tô lendo, né? É o total. Ele não contabiliza, tipo, quantos faltam ainda que eu não comecei, né? Aí, resumindo, gente. Eu ainda tô lendo, né? O Angústia, do Graciliano Ramos. A capa vai aparecer aqui. Eu acabei o Objetos Cortantes, que era a leitura desse mês, né, com o meu clube. Se você não sabe, eu tenho um clube de leitura, que é o CLT, é o Clube de Leitura dos Trabalhadores. A maior ironia é que a fundadora do clube é uma PJ, mas tudo bem. E a gente decide, né? Aí, como em tese o cronograma acaba hoje, né, do Objetos Cortantes, eu falei, eu já mandei lá no grupo, eu falei, gente, essa semana, 1º de março, é só pra gente, né, decidir se vocês têm indicação de livro para sugerir também. Esse ano a gente vai na base da votação, né? E, né, fiquem à vontade aí. E essa semana a gente vai tirar pra ver as indicações e pra decidir, né? Aí a gente começa na próxima e tá tudo certo. Eu tô lendo ainda Terra Estranha, do James Baldwin, A Crônica da Casa Assassinada. Tô lendo A Pérola e La Perle, né, do John Steinbeck. Eu tô lendo em francês e depois que eu acabo 2 capítulos em francês, eu leio em português. Só que é um livro curto, né? E eu devia estar entregando hoje, na verdade, lá na Aliança Francesa. Vou mandar mensagem pro prof para ele, para dizer que eu não vou ficar com o livro. Eu vou lá devolver. Vou tentar acabar ainda essa semana. E eu comecei a gravar um vlog essa semana passada, porque eu comecei um curso de culinária. E basicamente eu fiquei ocupada todos os dias da semana passada à tarde por conta disso. Então, né? E eu estava estudando de manhã, indo para o curso à tarde e à noite indo para academia. Eu ainda não tinha testado ir para academia no horário desse horário das 6 e 7 horas, sabe? Mais ou menos. E por incrível que pareça, a minha academia não fica tão lotada nesse horário.
Tipo, fica cheia, obviamente, fica mais cheia, mas não fica tão cheia quanto eu esperava, né? Que eu sempre espero pior. Então, resumindo, atualmente esse mês de março vai funcionar um pouco mais corrido, porque o meu curso acaba dia 27, eu acho. É dia 27. E dia 27? É dia 27. E é isso. Tipo, fazer o que, né? E eu talvez não consiga manter os dois vídeos na semana, mas eu vou tentar porque, né, eu me comprometo com as coisas, não estava esperando, né, que o curso... Eu queria ver essa primeira semana como é que ia ser, eu não consegui postar nada na quarta. Mas agora que eu já sei mais ou menos, eu vou tentar me preparar para ou acordar mais cedo, né, e gravar, ou gravar no final de semana e deixar pra semana, né, vamos dizer assim. E é isso. Que normalmente no final de semana é quando eu consigo parar e gravar. E que mais? Será que eu tô lendo mais alguma coisa? Eu acho que não. Mas tá. Que mais? E a outra coisa que eu queria falar é que eu aprendi basicamente, né, que às vezes a vida melhora quando a gente desapega, né, de certas coisas, quando a gente aprende a desistir, né? Tipo, eu tô vivendo um momento da minha vida, astrologicamente falando, que é o retorno de Saturno, né? E o meu é bem delicado, porque é muito complicado, tá num ponto assim, num ponto, no, como é que é? Num trigger point, né? Como a gente chama na medicina para os pontos lá da fibromialgia. Então, assim, quando cutuca dói, vamos dizer assim. E quando eu aprendi um pouco desse negócio de desistir, né, de algumas coisas, principalmente de coisas que pesavam muito. Por exemplo, a minha música preferida, eu já soltei aqui num vídeo, é Viena, do Billy Joel. E sim, de repente 30 aí fazendo escola. E foi assim a primeira vez. E eu tinha 13 anos também quando eu assisti o filme pela primeira vez. Então, meio que pra mim fez muito mais sentido agora eu desapegar de certas coisas, né? Porque desapegar isso aí vai acontecer em toda fase da vida, né? Só que quando a gente, pelo menos eu, né? Quando eu era mais nova, eu era muito resistente a essa ideia de abandonar certas coisas, né? Eu era meio teimosa e eu pagava muito por isso, né? O mal de ser torêmios, né? E ter a teimosia de um taurino. E hoje, assim, tipo, pra mim, eu já tô completamente virando o oposto já. Tipo, tem hora assim que eu fico, eu desisto também disso aqui. Desisto muito fácil. Às vezes o meu mal é esse, assim. Agora, assim, que pra algumas coisas que eu não deveria desistir fácil, que eu consegui, assim, né, ter um pouco mais de persistência, né? Às vezes não é porque deu errado de primeira que vai dar errado na segunda, né? Até comentei isso com a minha psicóloga em alguma sessão, em algum momento aí desse ano. Que, sabe quando falam bem assim, desse negócio de fazer a mesma coisa sempre esperando um resultado diferente? Tipo, é mais fácil usar exemplo de relacionamento, né? Porque é quando, sei lá, parece que fica mais fácil da gente entender quando tem dois sujeitos, né? Não que seja o meu caso, tá? Nunca vivi um relacionamento assim, então lá vai o exemplo. Sabe quando o seu namorado já te traiu 300 mil vezes? Não sei. Mas resumindo, e se vocês sempre voltam, então, é, meio que é um pouco disso, sabe? Por que você volta sabendo que ele vai te trair de novo? Então, nunca estive nesse tipo de dispositivo, né? Desamoroso, desafetuoso, mas às vezes é mais fácil da gente entender. Mas assim, é um pouco disso. Por que, que você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Sendo que a gente sabe se a pessoa mudou ou não, né? A gente tem que olhar as ações e não as palavras, porque é homem mente. E, no geral, assim, às vezes desistir não é um desistir pra, tipo assim, ad eterno, né? Pra aquilo. Às vezes é só por enquanto. E
particularmente, esse negócio de desistir, de insistir em certas coisas, pra mim tem se mostrado, assim, um pouco melhor. Melhorou um pouco, assim, a minha dinâmica de viver, vamos dizer dessa forma, porque, ai, gente, sério, tipo, tem hora que eu fico assim, porra, mãe, você já tem 50 anos e tá errando aí na mesma coisa, gente, sabe? Exemplos de quem você não quer ser, né? Acho que é a parte triste quando você só tem mais exemplos à sua volta de pessoas que você não quer se tornar. E é um não querer, mas um medo também, né? Porque é, é como se, tipo, aquele ditado que fala que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Então, você cresceu vivenciando essa realidade porque você, não é porque você espera, mas em parte esperar agir diferente, né? Um pouco complicado. E é assim, viver com aquele medo, né? Um espelho miserável. De, tipo, eu sou tudo que. Como é que é? Eu sou tudo que você poderia ter. Eu sou o que você pode se tornar mas também tudo aquilo que você poderia ter sido. E é um pouco disso, sabe? Então, aprender a desistir, principalmente de ilusões, faz muito bem, viu? Tipo, quando eu parei também de insistir nas ilusões que eu tinha, né? Tipo, e às vezes de deludo, né? Parar de ficar pensando muito ficar muito na minha própria cabeça e começar a passar isso pro corpo, né? No sentido de fazer isso se materializar. Então, assim, a vida adulta tem dessas. Então é isso, gente. Desista, né? Às vezes a paz que você precisa estar num desista aí. Não posso falar palavrão nesta rede, né? Mas assim, vamos desistir. Vamos desistir, às vezes é isso que a gente precisa, sabe? Pra gente, né, seguir mais leve, né? Você não precisa carregar nenhum peso que não é seu, sabe? Você não precisa achar que você tem que honrar com coisas, tipo, ilusões dos outros, sabe? E que no final é isso, é uma ilusão, é um delulu da cabeça de outra pessoa e que você tá colocando na sua porque de alguma forma você tem algum vínculo com aquela pessoa que não é que sustente isso, mas que dá margem, né, pra isso. Então, sustenta, né, de alguma forma, que faz sentido, né? Então, desista, desista. Às vezes nem é isso que você quer. E você só tá se desgastando à toa. Você poderia estar fazendo coisas por você mesmo. E você tá aí fazendo coisa que fulano, porque ciclano, que ai, meu pai, minha mãe, ai, que não sei o quê, porque desista, desista. Ai, Camille é muito pessimista. Desista. É sério, gente. Se você não consegue nem se ajudar, por que você tá tentando salvar os outros? É igual no avião. Quando eles falam, né, que máscaras vão cair lá no negócio, primeiro coloque em você e depois nos outros. Primeiro se ajude, depois ajude os outros. E assim, né, pra mim, isso ainda funciona da seguinte forma. Primeiro se ajude, depois veja, né? Não nesse sentido, tá? Do avião, por favor. Mas depois veja se os outros têm, né, devem ser ajudados. Né, depois que. Eu acho que eu já falei também a sabedoria do meu avô, né? Que também não era fluxicheire, que falava bem assim: tu ajuda o Fu e tu fica no lugar dele. Aí o pior que aquele velho tava certo, né? É quando você. Por que o Fu tá Fu? Aí você fica. Ah, o Fu. O Fu foi de Chayane do BBB, né? Então, assim. É por isso que o Fu é Fu. Então, não ajude. Desista. Aí é isso.
E uma das coisas, né, que eu, agora trazendo pro mundo dos livros, gente, uma coisa que eu aprendi, que foi revolucionária, eu não preciso continuar lendo esse livro se ele tá chato. Uma das coisas que eu comecei a aplicar esse negócio do desistir foi justamente com a leitura. Eu não sei qual foi o livro, eu acho que foi um que era... Eu não vou lembrar o título. Já desisti tanto dele que até do nome. Mas era a história de uma mulher, biluluteteia das ideias, e ela... pasme, ela gostava muito de astrologia e tal. Não quero reforçar estereótipos, né? Mas ela foi uma taróloga, eu acho, e disse pra ela que o amor da vida dela era um escorpiano e que ela ia encontrar ele em Paris. Eu não lembro mais o nome, mas gente, quando e cada capítulo era uma casa astrológica, né? E o assunto do capítulo era basicamente relacionado a aquela casa, né? Nós temos a casa 1, que é a da personalidade, a 2 é da matéria, da materialização, né? Tipo, de finanças também é associado. Casa 3 é a comunicação, casa 4 é a casa da casa, né? A casa da família, de coisas estruturais. Casa 5 já não lembro. A partir da 5 em diante eu não lembro mais, tá? Mas vai ficar aqui a roda, né, das casas astrológicas. E cada capítulo era isso. A gente chegou, sei lá, na quarta ou na quinta, eu já fiquei assim... Mano, essa mulher biluta até das ideias, porque ela fez um Instagram contando essa história de que ela foi nessa taróloga e a taróloga falou que o amor da vida dela vai estar em Paris e que ela vai encontrar ele lá, que não sei o quê, que... Aí eu fiquei assim, mulher, pelo amor de Deus. Eu, gente, chamo uma psicóloga. Uma psicóloga pra essa mulher. E assim, antes não estava tendo aquela discussão do chat GPT com relação à psicose, né? Que estava induzindo psicose nas pessoas, né? Porque tem gente que tira tarô no chat GPT. O que faz terapia com o chat GPT. Eu fiquei assim, gente, eu sou tão anti-inteligência artificial que, né, tudo é só na base da pessoa. Gente, tem alguém com quem eu falo pra resolver isso, né? Tô aqui assim, gente. Tem 6 anos que eu vou... Esse ano vai fazer 6 anos que eu faço terapia. E eu não acho que eu esteja nem perto da alta. Só a minha psicóloga que pode responder isso. E eu acho que ela não vai responder aqui também. Então, assim... Mas eu falei pra ela, olha... será que algum dia eu vou tomar alta? Aí, assim... Né? Aí eu fiquei assim... esse livro tá muito chato. A mulher tá muito... Já tá muito... Tipo assim, passou de um ponto onde o delulu dela tava aceitável, sabe? Aí eu desisti. Aí o que me impede de apagar esse livro do meu Kindle? Nada. O dia que eu descobri que nada me impede, né? E aí eu parei de ler o livro. Eu excluí também. Porque eu tô com muita coisa no meu Kindle. Aí eu, tipo assim, às vezes eu coloco os lidos de muito tempo atrás, né? Porque eu tenho meu Kindle desde 2018. Então eu coloco nos livros que eu já li lá de muito tempo atrás e que não tem mais sentido, assim, que eu vejo, não vou pegar pra ler esse livro, ou então comprei o físico, essas coisas, né? Aí eu fico assim, vou apagando, né? E resumindo, assim, ou então alguns da época que eu pegava aí pelas internet da vida, aí eu convertia e o negócio, ou então que era mob, né? Aí não vinha todo desconfigurado, aí eu apagava esses, né? Mas resumindo, aí eu fiquei assim, nossa, desistir é muito legal, gente, de verdade. Antes eu me apegava. Eu esqueci agora qual é a música da Taylor Swift, que ela fala que ela é uma do TTPD, ou seja, da depressão, né? Que ela fala que ela se agarrou tanto àquele negócio que, tipo, fez tanta força segurando naquilo ali, que a mão dela já tava ficando branca, né? De tanta força que ela tava fazendo e tal. Não lembro qual é a música, mas eu vi num vídeo do TikTok uma análise, né, sobre ela. E ela segurou até não poder mais. Então, assim, aí eu era meio assim, né? Para uma geminiana, isso é bem uma característica, né, um pouco até questionável de minha parte. Porque geminiano, não, ele não tem muito apego, assim, tipo, e uma das coisas que eu me queixava era o fato de que eu tinha muito problema de ter constância, né? Uma das coisas que eu tinha problema era ter constância na academia. E eu não conseguia, por exemplo, sabe esse negócio, projeto fitness, né, não sei o que. Eu nunca cheguei nem perto, né, de atingir metas, né, porque eu não conseguia ir 3 vezes na semana. E eu descobri, né, infelizmente precisa ir todo dia. No meu caso, meu corpo só teve, né, ganhos significativos o dia que eu
né, me coloquei na situação de me ver indo 5 vezes pra academia. Eu fiquei assim. Essa semana, por exemplo, foi uma. Eu fui 5 vezes. Todos os dias da semana. Inclusive ontem. E eu fui só pra fazer uma hora de cardio, mais ou menos. Então. Uma hora não. Menos. Acho que 40 minutos. Porque como eu tô em emagrecimento, né? Eu não, tem que encontrar um equilíbrio ali, porque senão desanda um pouco o negócio, né? E. Resumindo. Eu ficava com muita raiva que eu não conseguia, né, ser uma pessoa constante. E agora, né, eu desistia muito fácil das coisas. Para algumas coisas, né, agora que eu desisto para outros que, né, realmente podem me prejudicar e me deixar um pouco para trás, né, eu fico assim, nossa, precisou eventos canônicos na minha vida, né, como o que aconteceu em abril do ano passado, né, melhor, em março do ano passado, para me descambelhar da cabeça e me realinhar, né? Quando o segundo sol chegar. O segundo sol chegou na minha vida, realinhou as órbitas. Só que para isso eu precisei ficar 30 dias chorando. Então, assim, aí é isso, gente. Bom domingo para vocês. Fiquem aí com a reflexão. Vamos todos desistir, né? Se apegar para quê, né, gente? Vamos desistir. Se apresentar resistência, eu serei desistência, né? Em certos sentidos, né? Infelizmente não posso desistir da academia porque faz bem pra cabeça, né? E faz bem pro corpo. E se o corpo tá bonito, e se estamos magras, né? Eu vou ter que. Eu até comentei sobre isso, né? Porque eu ainda não fiz um vídeo atualizando sobre a minha questão com o meu TA/emagrecimento também, né? Mas eu vou atualizar vocês disso, tá? Antes do meu aniversário também, de preferência. Mas depois que eu sair do meu endocrinologista, que eu vou terça-feira. Mas resumindo, assim, então. É um pouco disso, gente. Desista de coisas realmente, né, que estão atrasando sua vida. Ou que estão, né, não estão se mostrando, né, serem coisas que vale a pena manter, né? E é isso. Igual eu aqui, que tô com 300.000 quilos de roupa que não dão mais, são tudo grande, gigante em mim. E eu vou ter que dar os pulos aqui. Eu vou ter que fazer um brechó, um bazar, uma venda, né? Eu também tenho que ganhar dinheiro, ainda estou desempregada, né? E é isso. Bom domingo para vocês e vamos desistir, né? Vamos estar aí, né, desistindo, porque faz muito bem. E é isso, gente. Me sigam, me sigam nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, por favor. Me sigam no meu TikTok. E aqui também, de preferência, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Se vocês quiserem entrar no grupo de leitura, no meu clube de leitura, também sempre fica o link aqui embaixo para entrar no Telegram, tá, gente? Só existe no Telegram. E é isso. Ai, caiu a borracha. E é isso, gente. Tchau. E vamos seguir nas redes sociais e vamos falar abobrinhas. Gente, eu esqueci de falar algumas coisas no vídeo. Como sempre, né? Eu vim voltando para corrigir. Mas uma das minhas experiências que me fez compreender um pouco mais e um pouco melhor também lidar com essa ideia de desistência, eu não sei nem pra onde que eu olho, mas tá, foi quando eu desisti de, por exemplo, que antes eu queria cirurgia geral, né, na faculdade, com carreira, né, vamos dizer assim, e aí tá, voltar no foguete aqui, aí pra eu processar a ideia de tipo, nossa, eu vou desistir de cirurgia geral, porque conforme a gente vai entrando na faculdade, a gente vai tendo as coisas na faculdade, a gente vê muito mais coisas que a gente não quer, sabe? Tipo, não é o nosso perfil aquilo ali, a gente não se identifica com aquilo ali. E cirurgia geral, assim, era muito... Eu falo bem abertamente, eu não tenho problema nenhum em assumir isso, era muito questão do meu ego, sabe? E quando eu entendi, né, que eu não precisava ser cirurgiã pra provar nada pra ninguém, né? Tipo, além... Às vezes nem pra mim mesma, sabe? O que a gente quer provar se submetendo a certas situações, né? Então, o que a gente quer provar pra gente? Que a gente consegue, né, se degradar pra agradar quem quer que... Uma ideia hipotética de uma pessoa, sei lá. E... né, primeiro eu tive que, os momentos canônicos da minha vida, aprender a desistir de pessoas, né, de pessoas que eu achava que eram minhas amigas. Veio essa questão com a faculdade, né, com a carreira também, né, no caso,
E foi quando eu me senti no momento mais livre, né? De pensar, nossa, a partir daqui eu posso ser tudo, inclusive nada, né? Então, foi quando eu considerei, assim, se me perguntassem, eu queria ser pediatra, na outra semana eu queria, eu acho que eu vou voltar para geral mesmo, né? São 3 anos de residência, mas depois tem a sub, né? É lascado, mas, né? Tem as coisas. Tem pediatria, tem... Até que eu cheguei na minha escolha atual, né? Que é psiquiatria. E com a faculdade também, né? Porque eu tranquei, né? Como vocês sabem, em algum vídeo que eu falei aqui, já colocar aí, né? Eu sempre lembro que é do lado esquerdo, porque quando... Eu não sei se nesse telefone vira, né? Porque eu gravo no meu telefone, eu não sei se vira. Mas resumindo, veio a desistir da faculdade, né? Porque eu não estava mais me identificando. Na verdade, aquilo ali só estava me dando mais trabalho ainda. E a desistir de coisas que eu tava vendo que não tinha motivo para eu insistir naquilo ali, né? Por exemplo, eu queria fazer residência, sei lá, numa cidade X, né? Vamos usar o exemplo mais básico, São Paulo. Não dizendo que eu desisti de todo, mas tipo, por que eu queria fazer isso, né? Desisti anteriormente, continuo considerando hoje, mas assim, por motivos totalmente diferentes, sabe? Então, era muito assim, porque, né, traz status, né, de alguma forma, mas desistir de certas ilusões que a gente cria em cima das coisas, né? E, né, assim, desistir de que as coisas não vão funcionar, né? Então, quanto a gente quer que elas funcionem da forma exata, né? Que, infelizmente, né, na vida não dá pra ter tudo, né? Como é que na faculdade tem muito disso? Olha, não dá pra ganhar todos, mas perder dá. Então, assim, algumas coisas a gente tem que aceitar perder, né? Porque tipo assim, as coisas que a gente imagina, nem sempre elas são tão boas quanto na nossa cabeça, né? Tipo, na nossa cabeça tudo é perfeito, mas na vida real, né, a gente pode ver que não. Então, assim, desista. Eu falo assim fácil agora, mas porque eu já tô tranquila, né? Mas quando foi pra desistir... Nossa, quando foi pra trancar a faculdade, gente, eu fiquei assim... Mas por que eu tenho que trancar a faculdade? Eu tava sendo que eu queria... Todo dia, assim, antes de eu trancar, eu chorava pensando que eu tinha que fazer isso, porque eu sabia que era o que eu tinha que fazer. Mas eu pensei, por que eu tenho que fazer isso, sabe? Aí, né, isso, aí eu tranquei. Eu não bem tranquei, né? Até hoje eu não fiz um processo formal, né, de trancamento. Eu não solicitei o trancamento da matrícula. Eu só não me matriculei, né? Quando acabou o 8º período, né? Que é quando a gente entra no internato, na minha faculdade, a gente não se matricula mais, né? A gente é matriculado automaticamente pela coordenação. Se a gente não for entrar no internato, o que acontece? A gente só retira o nosso nome da documentação. Então foi quando eu falei, né, pro responsável, né, do aluno, né, o representante da minha turma, falei bem assim, olha, tira meu nome da documentação, aí, porque eu não vou entrar no internato. Aí, assim, né, nunca houve um trancamento formal, só não me matriculei, né, vamos dizer assim. Como, eu não sei se isso é em todas as federais, provavelmente sim, né? Mas se você fica 2 semestres sem se matricular, você entra na famosa lista para jubilar, né? Como não foi o meu caso, é isso. Aí, resumindo, gente, desistam das coisas. Outras coisas também ao longo, desde 2023, assim, que foi quando, né, veio o momento marcante da minha vida, que foi o fim da faculdade, né? Aconteceu, assim, eu já desisti de muitas outras coisas, de muitas ilusões e de, assim, coisas que eu não tinha muita certeza, né, até então. Até que eu, né, fui criando um pouco mais de consistência, né, naquilo e eu fiquei, realmente, eu acho que isso aqui não vai conseguir manter a longo prazo. Outra coisa é também com rotinas muito restritas, né, é uma coisa que não dá muito certo comigo. Né, à toa que se eu me submeto a, por exemplo, até coisas de trabalho mesmo, né, faculdade, essas coisas, quando eu tava em rotinas muito restritas, tipo, muito, eu tenho que acordar uma hora, eu tenho que, 15 minutos depois eu já tenho que estar saindo de casa, ou então, sei lá, fazendo outra coisa,
às vezes a gente não pode desistir daquilo ali, né? Por exemplo, não sei o que, se demita, mas assim, quem você vai pagar aqui, vai mandar uma cesta básica aqui pra casa, né? É muito fácil falar assim, e com alguma distância também de futuro, né? Vamos dizer dessa forma. Mas de resto, assim, gente, vamos desistir de algumas coisas, né? Vamos colocar num papel mesmo, tá? O que você puder, né? Coloque num papel e analise muito bem. E veja se a desistência vai custar menos do que a permanência. Então, é isso. Infelizmente, tem que ser a portadora de más notícias, né? E tem que falar que ir pra academia 5 vezes realmente no meu caso, né? É o que dá resultado. E vamos ser honestos, a gente tem que ver um resultado, né? Pra ficar feliz. Nossa, quando eu vejo o meu músculozinho aqui, os meus vastos, né? O meu quadríceps desenhando, querendo saltar, eu fico assim, menina, né? Realmente, quem diria? Mas, resumindo, assim, gente, desistir, eu acho que é porque eu já tô, sei lá, né? 6 anos que eu faço terapia, né? Já me dá alguma sustentação, né? Pra sustentar algumas gracinhas que eu faço. Então, é isso. Desista. Às vezes custa menos do que permanecer. Então, é isso. Ai, ai. Desista de relacionamentos também. E não só falando dos amorosos, né? No geral. Mas desista da ideia de que seus pais vão mudar. Porque mesmo que eles façam, gente, tipo... eles não te devem nada. Inclusive isso, né? Mesmo, né, que... contexto, né? Que você vem, do qual você venha, seja marcado por traumas que os seus primeiros cuidadores, né, te deram, né, herança atual. Mas, assim, eles não te devem nem isso. Não te devem... Ninguém deve nada, entenda? Não é dívida. O dia que meu professor falou isso, eu fiquei assim... Quebrou um negocinho ali, e ali começou o meu processo. Então, assim, gente, desista. Desista de gente que não muda, né, que não melhora, ou que né, só piora. Desista. Às vezes é melhor, né? Pelo menos, assim, das poucas, né, senso comum que a gente aceita, é melhor você, pelo menos, pensar, me arrependo, né, não tenho um arrependimento de não ter tentado. Tentei quebrar a cara várias vezes, me arrependo, né, de ter dado a minha cara várias vezes a quebrar nesse jogo. Mas... não dá pra dizer que eu não tentei, né? Então, assim, é um pouco disso. Vamos todos desistir, que às vezes faz bem até pra saúde mental, né? E a terapia tá caro, gente. Então, assim, vamos priorizar, às vezes, a saúde mental, tá? Porque terapia custa caro. Às vezes você vai encontrar essa pessoa que te entende, mas ela vai te cobrar R$200 a sessão. Então, assim... vamos botar aí na ponta do lápis, né? Realmente, às vezes, desistir de certas coisas... custa menos do que a sua hora na terapia. E a minha vale R$200. Então, assim, se você tá me dando muita... se eu tô falando de você... eu fico contando. Se eu tô falando muito de uma pessoa na sessão, no final eu falo bem assim, Daniela, eu acho que eu vou mandar o boleto pra pessoa, porque... vai pra terceira sessão se deixar o que eu tô falando, né? Não gosto de ficar... porque eu fico sentindo... não sei se vocês têm isso, né? Momento... não sei se vocês sentem isso às vezes, de que você não tá falando o que você queria falar na terapia porque você tá falando de outras pessoas, né? Então, assim, às vezes eu tenho isso, mas paranoia que só existe na minha cabeça. Não sei se existe na de vocês também não, mas é isso aí. Aí, às vezes eu fico assim, olha, semana que vem se eu falar... aquela, né, semana que vem, porque eu não faço mais toda semana. Mas se na próxima eu continuar falando... aí, aquela, né, minha psicóloga não vai me barrar porque, né... às vezes as coisas precisam ser elaboradas. Então, assim, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E, né, vamos ver ao longo aí da semana se você vai desistir ou vai permanecer, né? O que doer menos.